queria deixar. A mensagem de hoje a gente vai encontrar lá em Números. Abra comigo então, Números, capítulo 14. Números 14. Nós leremos apenas os 4 primeiros versículos. Números 14, de 1 a 4. Hoje o que eu quero falar com vocês é a respeito da insegurança. Da nossa insegurança em Deus. A insegurança que quando não é controlada, quando não é domada, ela leva a uma rebeldia. O propósito hoje é que estejamos com mais segurança com o povo de Deus por meio de Cristo. Números, capítulo 14, os versículos de 1 a 4 diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos orar mais uma vez. Deus, que a tua mensagem, Deus, fale conosco. Teu Espírito Santo nos alerte, nos console. Que possamos, Deus, nesse momento, sair diferente de como nós chegamos, tendo a segurança em Ti. Crendo que o Senhor faz maravilhas em nossas vidas, crendo no Teu poder. Não fazendo aquilo que Israel fez, mas o contrário, depositando toda a nossa confiança no Senhor, Pai. E nesse momento, Deus, que nós dedicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no Antigo Testamento, vemos que Israel, sem dúvidas, foi o povo que mais desfrutou de maravilhas do Senhor em sua existência em comparação a qualquer outro. Somente em Êxodo notamos um Deus que se compadece com o clamor e a aflição da descendência de Abraão, homem pelo qual firmaram uma aliança lá em Gênesis 15. E devido à dura escravidão que sofria no Egito, Deus ouve aquele povo. E Deus então cuida, desde o nascimento, do homem que seria levantado para libertá-los. E envia-o mostrando o seu poder. Liberta o povo do inimigo mais forte de sua época, o Egito. Abre o mar vermelho ao meio para Israel passar. E já libertos, já com os 10 mandamentos escritos por ele próprio no Monte Sinai para reger o povo. Em Levítico, esse mesmo Deus vem habitar no tabernáculo e ter a sua presença naquele acampamento. Em apenas 2 livros, citamos algumas maravilhas para considerarmos o mais importante de todos os privilégios que Israel carregava. Que o Criador de tudo os escolheu como povo. O que deveria ser um fundamento que trouxesse paz e segurança plena para almas daqueles que participam de tal aliança, infelizmente nem sempre acontece. Nem todos os aliançados respondem com tanta confiança ao seu Senhor. Desde a queda de Adão, a humanidade se tornou depravada. E essa depravação total é tão forte na alma do homem que mesmo que ele lute contra si próprio todos os dias, ele não consegue se distanciar da sua maldade. Se não é a ação do Espírito Santo auxiliando na santificação, o homem não quer saber de Deus. Essa depravação faz com que descrentes se afastem ainda mais e crentes questionem sua fé.
Assim foi o Israel nesse relato em Números 14, de 1 a 4. Números, o quarto livro do Pentateuco, cujo nome tem suas diferenciações entre o cristianismo e o judaísmo, pois a igreja deu o nome Números, na Septuaginta, devido ao grande número de censos, enquanto na Bíblia hebraica, Taná, o nome significa no deserto, que era para contemplar o contexto da história de Israel vivida, desde a saída do Egito até a chegada na região de Moabe. História essa que encontra um grande drama. Um drama vivido no contexto do capítulo 13 até o versículo 44 do capítulo 14. Nós vemos que o Senhor diz a Moisés para enviar alguns homens que espiem a terra de Canaã, sendo um homem de cada tribo. E vão subindo pelo Neguebe até Hebrom e depois até o vale de Escol, e ali cortar um ramo de videira com um cacho de uvas, para mostrarem ao povo as bênçãos daquela terra, da terra que Deus havia separado para eles. E também levaram romãs e figos, tudo para isso, para mostrar. Retornam depois de 40 dias, e assim a congregação de Israel se ajunta com Moisés. Com Moisés, com Arão e com todos aqueles espias que estavam ansiosos pelo relato. Com aquelas frutas, nós poderíamos imaginar que seria o bastante para convencê-los. Mas vem a lista dos inimigos, que teriam que derrotar para alcançar a promessa. Filhos de Anak, Amalequitas, Heteus, Jebuseus, Amorreus e Cananeus. O caminho não estava tão fácil assim, mas era o povo do Senhor. Quem impediria o povo de Deus? Pois é, não foi essa a reação deles. Mesmo desfrutando da maravilhosa identidade de povo do Criador e avistarem grandes sinais e maravilhas por um tempo, a depravação fez com que questionassem a Deus e o seu plano. Embora atacassem a liderança de Moisés, sabemos que o maior ofendido nessa história era o Senhor, porque estava conduzido o plano que ele tinha para eles. Israel se tornou inseguro quanto ao seu destino. Se tornou desconfiado se verdadeiramente Deus pudesse resolver aqueles problemas que estavam diante deles. Embora questionemos o posicionamento deles, afinal, em nossos dias, será que a gente tem tido a plena segurança que Deus está cuidando de todas as coisas? Nesse texto, nós repartimos em 3 partes, com 3 lições práticas, querendo abordar o que a insegurança acerca de Deus, que é fruto dessa depravação total, ela pode fazer com o crente antes de levá-lo à rebeldia. Em primeiro lugar, o que nós vemos que a insegurança em Deus, ela pode proporcionar o desespero da alma e um falso sentimento de abandono. Olha o que a gente vê no versículo 1. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Israel, ao se deparar com um problema, movido pela insegurança, se desespera. Chora intensamente e se sente como se não houvesse mais saída. Entrega-se ao pessimismo, à falta de fé e medo a partir daquelas informações. O autor bíblico, ele é detalhista ao relatar esse desespero. Percebam que ele fala, gritou em alta voz, chorou aquela noite. O autor quer mostrar esse desespero do povo, mostrar uma verdadeira intensidade do pranto. Isso se deu pela falta de confiança do povo e o total desconhecimento do poder de Deus. Assim que tivessem visto o poderio desse Deus se manifestando de forma extraordinária, ainda desconfiavam. Nota-se então que surge um sentimento de um falso abandono, que convence a mente daqueles homens.
Quase todo Israel sentiu os sofrimentos que passariam futuramente. Fazendo uma ponte para nós, ao avistar essa insegurança, será que esses sentimentos também não são muito presentes em nossos dias? Quantas vezes nós, cristãos, já não ficamos desesperados por algo que aconteceu ou que ainda acontecerá e nos sentimos abandonados diante das circunstâncias, nos sentimos abalados? Sentir-se zeloso pelas situações da vida, quando ponderado, não são tão prejudiciais. Contudo, a partir do momento que deixamos a insegurança tomar conta plenamente e nos desesperarmos, esquecendo ou pondo à prova que há um Deus que cuida de tudo, perdendo a fé por si só, nós estamos cometendo um grande erro perante ao Senhor. Deus jamais desamparou aqueles que estão nele. Deus jamais desampararia o seu povo no combate daqueles inimigos, no combate de Canaã. Porque ele prometeu que tiraria Israel das correntes do Egito e levaria para uma terra que emana leite e mel, mesmo que passasse por inimigos muito mais fortes. Isso me faz lembrar uma frase que Calvino certa vez escreveu. Ele disse: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele tiver prometido. Mas Israel teve um momento de fraqueza e não viu com esses olhos. Na teologia reformada, nós aprendemos que antes mesmo da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4, vendo que o homem decidiu pecar e se distanciar dele, no qual levaria todos a um fim triste no inferno, ele não deixa essa humanidade desamparada, mas escolhe os seus e envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em lugar deles e pagar a dívida ocasionada pela queda. O que o primeiro Adão não fez, Cristo fez, conforme Romanos 15, quando a gente vai dos versículos de 12 até 21. Deus poderia, dentro da sua soberania, destruir o homem quando pecou. Mesmo assim, ele continuaria justo. Mas o que ele faz? Salva os perdidos, restabelece o relacionamento com eles e promete um lugar muito melhor do que a terra prometida de Israel ou qualquer outro lugar nesse universo. Ele promete a eternidade no reino dos céus. Tudo isso conquistado pelo sangue de Jesus. Ao olhar esse plano de salvação, podemos questionar o amor de Deus? Podemos questionar que Ele fará tudo o que for da sua vontade e o melhor para o seu povo? A fé em Cristo nos faz ter essa lembrança de que Ele está no controle de tudo. Não há nada debaixo dos céus que não esteja no controle divino. Essas verdades levam os cristãos a terem segurança de que não estamos sozinhos e de que há um Deus que cuida. Enquanto a depravação e o pecado levam à insegurança, o abandono, o que vemos aparente em Israel nesse pranto, Cristo leva a segurança. Cristo leva a libertação. Essas foram as palavras de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, quando ele discorria sobre a salvação pela fé. Ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, além da segurança que o crente tem em vida, através de um Deus de cuidado, temos a segurança para depois da morte. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós não somos condenados. Uma vez em Cristo, estamos salvos. Não há mais condenação. Quem está nele é selado pelo Espírito e por ele é conduzido. Se Cristo transparece tamanha segurança e pertencimento a Deus, por que deveríamos desesperar a nossa alma caindo no engano de um falso abandono?
Que possamos seguir diariamente em nossas tribulações, nos problemas que importunam a alma, crendo que há segurança em Cristo. E que servimos a um Deus que cuida daqueles que estão em seu Filho. Nesse versículo 1, vemos que Israel sofre por antecipação, pois não entendeu que o Senhor é a fonte de toda força. Que a igreja de Cristo não caia na enganação de que os problemas da vida são maiores ao Deus que servimos. Olhe para Cristo e a segurança retorna. Mas se olhar para outro foco, a depravação vai dominar e o desespero vai tomar conta de novo. Em segundo lugar, o que nós vemos nesse texto é que a insegurança em Deus, ela pode proporcionar uma murmuração de tudo e uma desconfiança em todos. É o que acontece, é a reação do povo depois do pranto, no versículo 2 e no versículo 3. É dito: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E ainda, depois eles perguntam, e por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Em Levítico 19:16, o Senhor é claro: não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Israel não se lembra dessa normativa e decide levantarem contra Moisés e contra Arão. Decidem se levantarem contra a liderança do povo. Uma liderança estipulada por Deus, colocada por Deus. Murmuração não somente indica uma reclamação, mas a murmuração ela indica uma ofensa. É muito mais profundo e grave o que aqueles homens fizeram. Primeiramente contra Deus e depois contra Moisés e Arão. Decidiram colocar em jogo a liderança instituída por Deus na condução do plano que ele tinha para eles. Quando a insegurança não é domada no desespero, ela gera murmuração, ela gera contenda, ela gera desconfiança. Em outro evento anterior, Israel fez o mesmo. Lá em Êxodo 15, 22 a 27, o povo murmura contra Deus e Moisés porque não tinham água para beber. No capítulo seguinte, 16, de 1 a 10, o povo volta a murmurar contra Deus e Moisés, pois não tinham comida que eles queriam. No capítulo seguinte, 17, de 1 a 7, novamente o povo murmura contra Deus e Moisés por causa de água de novo. Todas as vezes que o povo atentou contra a liderança de Moisés e de Deus, foi movido de algo desesperador, advindo de uma profunda insegurança. A sedução de ser murmurador nas ocasiões e desconfiar das pessoas é muito comum no dia a dia. Está na natureza humana querer que todas as coisas sejam feitas de tal modo, de tal forma, em determinado tempo nosso. A depravação total, ela alcançou o entendimento humano de tal maneira que instigou esse a ter domínio de coisas que não se tem. Quando descobre-se que as coisas não são realizadas conforme se quer, acontece a murmuração, acontece a briga, acontece a reclamação, a contenda. Judas 1:17 diz que pessoas que vivem se queixando, descontente com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Paulo ele instrui a igreja aos filipenses algo muito parecido, a fazerem tudo sem queixas e discussões, lá no capítulo 2, versículo 14. E, por último, Tiago também instrui a igreja em sua carta, dizendo: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Ele fala isso no capítulo 5, versículo 9. Essas e mais outras passagens indicam aquilo que é claro. Deus não se alegra com o espírito murmurador.
Deus não se alegra com o espírito reclamador. Em Cristo se tem segurança. A convicção que o véu do tabernáculo se rasgou no dia da crucificação, isso possibilitou relacionamento com Deus Pai. Portanto, há um vínculo com Cristo, há um vínculo com o Criador. E embora haja tribulações na vida, seja na área emocional, na área familiar ou financeira, Deus não desampara e está com o seu povo, dando força e ânimo para continuar. Com Deus assim, há fundamento para criticá-lo. Com Deus assim, há fundamento para colocarmos à prova, a reclamar. No dia a dia é esquecido a gratidão pelo pouco que já conquistamos por meio de Deus. Casa, comida, emprego, família. Muitos são os motivos de exultar o nosso Criador. Contudo, a insegurança que gera o desespero e intensifica o problema que está diante de nós, e muitas vezes por astúcia de Satanás, leva o homem a murmurar intensamente, resultando no esquecimento do que ele já fez por nós, principalmente a maior delas, a salvação. A salvação plena e eterna em Cristo Jesus. Israel parece ter uma memória tão curta. Há poucos anos atrás, um mar se abre para o Senhor demonstrar a eles que o Todo-Poderoso está com eles e nenhum inimigo poderá derrotá-lo. E tempos depois, questionam: o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Aos olhares do Senhor, isso era uma grande ofensa e desonra, pois não era apenas uma insegurança, era uma ingratidão. Deus tirou a escravidão, a humilhação, fez ganhar uma identidade, deu uma terra a eles, promoveu vitória sobre grandes inimigos. A gente vê lá, um pouco antes, no capítulo 17, em Êxodo, que eles vencem os amalequitas. Mas isso não foi o bastante, o povo ainda preferia o retorno, pois teria uma morte mais digna em terras egípcias. Eles dizem que as mulheres e crianças seriam por presa dos inimigos à frente e por isso pedem um retorno. Mas ora, não estaria as mulheres e as crianças também como presas no Egito? Israel se encontrava em crise, mas não emocional, espiritual, perdidos em suas perspectivas. Esse mesmo texto nós somos exortados com o fim de lembrar para o cristão tomar cuidado com a insegurança, pois dia ou noite ela levará o crente a murmurar e colocar Deus à prova, questionando. Coloque na mente que tudo está no controle de um Deus cuidadoso, de um Deus amoroso, que também é justo. E por ter esses atributos, promove a nossa salvação de seres tão frágeis, de seres tão murmuradores, mas Ele salva por meio do seu Filho. E assim decidirá o que é melhor para o seu povo. Por isso não há o que temer e muito menos o que reclamar. O homem não tem nenhum argumento contra o Senhor por ser pecador. Mas mesmo assim, Deus, em sua graça infinita, que é irresistível, resgata o crente e o conduz para um caminho de vida. O Evangelho mostra que não precisamos temer. Estar em Cristo, dia após dia, é a solução para não temermos aquilo que não é necessário temer. E por último, nós vemos que a insegurança em Deus, ela pode proporcionar tomada de decisões equivocadas. Então, primeiro tem um pranto, e segundo tem a murmuração, e o próximo estágio é tomar uma decisão errada, é tomar uma decisão equivocada. Versículo 4, e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. E por fim chega-se ao último estágio da insegurança na vida do crente, a rebeldia. É um ciclo.
quando o desespero tomou Israel e foram levados a murmurarem contra Moisés, Arão e implicitamente a Deus, tomaram a decisão de arrumarem uma liderança e retornarem para o status de escravo no Egito. Para Moisés e Arão, isso foi desesperador. Por isso eles intercedem pelo povo. Para Josué e Calebe, foi humilhante. Por isso eles rasgam as suas roupas. Mas para Deus foi o estopim. Tal rebeldia teria um custo muito alto para aquela geração, menos Calebe e Josué, que foram fiéis e creram em Deus. Não desfrutariam da terra que emana leite e mel, aquela geração. 40 anos ficariam vagantes pelo seco deserto. Tudo isso nós vemos nos versículos posteriores, de 5 a 36. Inseguranças, meus queridos, promove murmuração, no qual leva a decisões equivocadas. Você se lembra de quando tomou uma decisão movido pelo medo? Uma decisão movida pela preocupação? Quando se age pelo desespero, o resultado é a impulsividade e a prática de ações arriscadas. Quando o crente faz isso, longe de Deus, ainda mais. Decisões movidas sem o aval do Senhor acarretará em catástrofe. Decisões movidas sem um tempo de oração e meditação na santa palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, tem a tendência de ser agida pelos interesses da carne. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele alerta os cristãos a andarem pelo Espírito, no sentido de ser guiado pelo Espírito, não para satisfazer os desejos da carne. A depravação leva o homem ao erro, mas com o auxílio do Espírito Santo, nos recordando a obra de Cristo e do que isso representa para nós cristãos, somos levados a desenvolver uma sabedoria que vem do alto, pela palavra, para tomarmos as decisões corretas. É necessário que cada um que pertence ao povo de Deus saiba que todo ato deve advir da palavra. Ela rege as nossas vidas e por ela o Espírito instrui o que é o melhor a se fazer. Israel escolheu a rebeldia. Israel escolheu tomar a decisão que melhor achou certo para si e o que mais ofendeu a Deus. Israel foi impedido por causa da sua insegurança, por não saberem quem Deus era e quem eles eram em Deus, de enxergar que muitas outras maravilhas o Senhor faria por intermédio deles. Mas a fé foi fraca. E quando a fé já enfraquecida, ela é abalada, qualquer coisa é melhor do que o melhor de Deus. Eles decidiram voltar, eles decidiram retroceder como povo, como pessoas. A escravidão que tanto queriam celebrar se tornou uma opção válida. Olha o que uma insegurança faz com a fé. E o resultado é a rebeldia. A igreja não deve escolher a rebeldia. Os cristãos devem escolher a decisão que mais coaduna com a vontade de Cristo, crendo que Ele está conosco e jamais nos desamparará, mesmo que a tribulação esteja presente tão forte e não haja mais uma saída. Cristo é a verdadeira saída para essa vida e a luz no fim do túnel. Diferente de Israel, possamos crer na graça de Deus e tomar decisões que não levem à rebeldia, mas à obediência, à segurança, ao poder da fé. E assim eu concluo, meus queridos, que não há motivos para desespero, não há motivo para murmuração e rebeldia, quando se entende e se conhece o verdadeiro Deus que está detrás de tudo. Não há por que desconfiarmos do Deus da nossa salvação. Olha até onde o seu amor chegou para nos socorrer. Ele enviou Cristo para mostrar que nos ama e que cuida de nós diariamente. Que Deus nos abençoe e possamos afastar a insegurança em nossas vidas. E possamos afastar qualquer traço de murmuração, qualquer coisa. E confiar plenamente nos feitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Deus nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus, porque diante das tribulações, as primeiras coisas que nós fazemos é murmurar. Às vezes cair num pranto, mas não num pranto no sentido de clamar ao Senhor.
É num pranto no sentido de acharmos que os problemas são tão grandes que o Senhor não pode resolver. Israel errou. Israel errou quando viu aquela lista de inimigos tão fortes e não acreditaram que o Senhor era mais forte do que eles. Que o Deus que estava conduzindo eles, o Deus que separou eles como povo, era maior do que qualquer povo que exista nessa terra. Eles murmuraram, eles retrocederam, eles ofenderam ao Senhor, Pai. Mas quantas vezes a gente faz como Israel? A gente se depara de um problema e a gente já cai na murmuração, a gente já sai culpando todo mundo, inclusive o Senhor. A gente não sabe o que fazer e a gente murmura e a gente reclama. E essa insegurança faz com que retrocedamos. Enfraquecemos a nossa fé. A gente se abale. Ó Deus, nos ajuda a confiar plenamente no Senhor. Nos ajude a olhar para Cristo e crer que o Senhor está conosco e que a gente pode depositar o nosso coração em Ti. E de que nada pode nos separar do Teu amor. Nem tribulação, nem nada, nem pecado nenhum pode fazer isso. Por isso o Senhor nos ajude a arrepender-nos dos nossos pecados, dos nossos erros, inclusive a insegurança, inclusive a murmuração, inclusive a tomada de decisões que a gente comete sem consultar o Senhor, sem orar ao Senhor. Nos perdoe, Pai. E que possamos, dia após dia, crer no Senhor, confiar em Ti e ter fé inabalável diante das circunstâncias. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.